Gente, todos nós temos sim forças, coisas que nos habilitam a grandes passos e vencer grandes desafios. É importante que a gente tenha consciência destas forças, saber até onde essa força vai, quando ela acaba, de onde vem, porque na caminhada da vida, a gente precisa ter consciência de todas as coisas que existem, como nós iremos enfrentar e conviver com elas. Nós não temos o controle de tudo. Então, de um momento para outro, algo pode sair da minha linha de preferência. Temos forças? Temos. Mas de onde vêm estas forças? O que realmente sustenta a nossa vida e nos dá confiança? Em quem podemos confiar verdadeiramente? Eis a questão. Será que eu posso confiar sempre na minha força, na minha capacidade, em quem está do meu lado? Em quem podemos confiar verdadeiramente? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 7, 21 e em 2 Crônicas 3, 17. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Joaquim à coluna do sul e de Boaz à coluna do norte. Em 2 Crônicas 3,17 diz assim: Então levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Joaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Oremos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto tu tens feito em nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados, e confiamos somente em ti, ó Senhor, para que o teu Espírito nos dê luz, e que o nosso entendimento, ó Senhor, receba a mensagem que tu tens para nós esta noite, e que tenhamos força vinda de ti para aplicar a nossa vida. Perdoa, Pai, sempre os meus pecados, para que eu possa ser digno de anunciar a tua palavra. Leva, Senhor, com teu Espírito, aquilo que tu queres que todos recebam, não por minhas forças. Em nome de Jesus. Amém. No templo de Salomão, as duas colunas, Boaz e Joaquim, não eram apenas elementos arquitetônicos, mas representavam, de maneira profunda, a relação com Deus. Lembro-me quando a gente teve aqui uma feijoada maravilhosa, que naquele momento a gente estava direcionando os recursos financeiros para as colunas do nosso templo, para as colunas dos nossos relacionamentos. Colunas muito úteis, muito importantes, e que têm uma manutenção muito mais difícil do que a coluna de uma edificação. As colunas dos relacionamentos. As colunas do Templo de Salomão, elas simbolizavam o poder e a estabilidade que o Senhor oferece ao seu povo. Um convite à reflexão sobre onde realmente encontramos a nossa segurança e a nossa firmeza. Onde é que está a nossa segurança? Onde está a nossa firmeza? Quais são as colunas que nos garantem esta segurança e esta firmeza para qualquer passo na vida? A palavra do Senhor diz assim em Êxodo 15, 2: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Vamos tentar repetir. Eu vou dizer uma vez e vocês seguem comigo. Pausadamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico.
Ele é a minha salvação. Amém. Boaz significa nele a força. Esta coluna representa a força que Deus concede ao seu povo, sendo um símbolo da sua capacidade de sustentar, proteger e fortalecer, especialmente em tempos de fraqueza, como a gente viu escrito. Em qualquer momento de dificuldade, é o Senhor a nossa força. Agora diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23, verso 2. Na versão que eu tenho aqui, diz assim: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Eu vou dizer mais uma vez para lembrarem a versão que estou usando. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Agora a gente vai junto. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Joaquim. Joaquim vem do verbo cum, que significa firmar ou estabelecer. A coluna de Joaquim simboliza a estabilidade que Deus oferece, mostrando que a verdadeira segurança vem de uma vida alicerçada na fidelidade dele. Felipe hoje deu uma palavra sobre a nossa necessidade de fidelidade. Percebem o que eu estou dizendo? A nossa necessidade de ser fiel. A humanidade pode variar. Em um momento você é fiel, no outro você não é fiel. Você é fiel ou não a um pacto estabelecido, fiel aos seus próprios propósitos, fiel a Deus. Às vezes sim, às vezes não. Isto é o comportamento humano, mas Deus não. Deus é fiel sempre, incondicionalmente. Ele é fiel ao que Ele diz e faz. Ele cumpre tudo que promete. Ele não muda os seus planos. Ele segue firme. Sabe o que é muito bom? Que a essência dos planos de Deus é o amor incondicional que Ele tem por nós. Então, apesar do que somos, Ele sempre está disposto a cuidar de nós. Sabe aquela pessoa que vive te pedindo ajuda e você fica feliz em ajudar, você se entrega a cuidar, mas em alguns momentos você sente vontade de dizer: vamos quebrar esse laço? Está na hora de você seguir a sua vida e parar de me procurar, porque o que eu fazia por prazer, eu já sinto fazendo por incômodo, por constrangimento. A minha capacidade de te ajudar tem limites. E eu fico escolhendo entre um pecado e outro. Se eu peco por não te ajudar, ou se eu peco por te ajudar com constrangimento. Bem, o pecado maior é se você não disser a essa pessoa que ela precisa de transformação na vida dela. Porque esta é a principal contribuição que essa pessoa precisa. Ela não precisa daquela lista de favores que você fez. Ela precisa, desde o primeiro momento, uma palavra de orientação para resolver os problemas e caminhar livre de amarras, com liberdade, com autonomia. Percebem? Pois é. Deus faz isso conosco, gente. Ele não se nega a nos ajudar, mas Ele nos diz, desde sempre, qual é o melhor caminho. Está sempre diante de nós o bem e a vida, ou o mal e a morte. É a opção nossa. Cada vez que a gente vai dar um passo, a gente tem o sucesso garantido, se antes deste passo
a gente consultar a boa e perfeita vontade de Deus e confiar que a gente vai nessa caminhada entre colunas, Boaz e Joaquim, a força e a estabilidade do Senhor, não as minhas, não a do vizinho, que é finita, mas Deus conosco. Para a cultura judaica, pensemos assim, para o povo judeu, aquelas colunas têm símbolos. Presença e proximidade de Deus. Ter a coluna da força e da estabilidade logo na entrada do local onde ali iriam adorar ao Senhor, já é dizendo: seja bem-vindo, aqui você está próximo e Deus está presente. Simbolismo para eles. Sabemos que Deus está em todos os lugares. Entretanto, é muito bom quando a gente tem um símbolo para receber a mensagem de advertência, de lembrança. Nós, protestantes, já dizia um grande mentor meu, nos tornamos pobres de símbolos. A gente chega no santuário, movido por um fundamentalismo fanático, ignorante. Se tiver alguma coisa diferente para tornar o local mais bonito que oferecemos ao Senhor, alguém vai dizer: isso é idolatria, está adorando ventilador. Ninguém se colocava diante das colunas para adorar as colunas, mas olhando para as colunas, dispara o gatilho e o lembrete: a força e a estabilidade vem do Senhor. Nunca vou esquecer disso. Estou entrando num lugar e lembrando: a força e a estabilidade vem do Senhor. Equilíbrio entre força e estabilidade. Em nossa caminhada cristã, precisamos de ambos: força para enfrentar os desafios e estabilidade para permanecer firme na fé. Porque se eu uso minha própria força para enfrentar os desafios, lá na frente, eu posso tropeçar. Eu preciso de confiar na força que vem do Senhor e nunca desviar o meu foco da bênção do Senhor, da ação do Senhor. Eu sempre lembro daquela mulher que passou 12 anos confiando no recurso financeiro que tinha e nunca foi buscar a ajuda do Senhor Jesus, que estava por ali passeando perto dela. Então, depois que ela gastou tudo, não tinha mais nada, ela disse: agora que eu não tenho mais nada mesmo. Quando a gente não tem mais nada, é quando a gente está mais preparado para ter, dizia Agostinho de Hipona. Então, quando a gente perde tudo, eu já não tenho nada para perder, então agora eu posso me arriscar mais. Melhor seria que perdêssemos tudo para aprender que apenas a fé nos basta. Então a gente precisa, na caminhada da vida, força e estabilidade para enfrentar as coisas sem perder a fé. Renovação da aliança. A aliança com Israel, mostrando que só ele oferece a força, mas também promessa de estabilidade duradoura. Aquilo que Deus faz em nossa vida não é uma coisa pontual, não é um analgésico, é para sempre. Toda transformação que o Senhor faz, ela é plena. O Senhor transforma a nossa vida e a gente segue o restante da nossa vida sem mais sofrer por aquilo que foi resolvido. Me entende? Então Deus age, transforma o nosso comportamento, a nossa saúde, a nossa própria confiança nele mesmo através da fé que vem do Espírito Santo, e nunca mais a gente anda para trás. Eu não sei quantos podem comemorar isto, mas eu louvo ao Senhor, porque sei que muitos
vivem na vida cristã, enfrentando desafios e cada dia tendo uma prova maior da ação de Deus em sua vida e por isso uma fé mais forte. Cada momento que a gente dá um passo na direção de Deus, isso nos faz ter uma fé mais forte. À medida que eu decido me aproximar do Senhor, isso me faz viver experiências que me dão o impulso para desafios maiores. Desafios no escuro. Passos de fé. O passo de fé é quando eu não sei o que está do outro lado, mas confio que Deus está comigo e não importa o que vai estar lá. Se Deus está comigo, Ele está no controle. Estou dizendo o seguinte, meu irmão, eu estou hoje. Eu não vou sofrer pelo amanhã. Eu não vou lamentar o ontem. Eu vou viver o hoje e confiando que Deus está comigo hoje e amanhã também. Ou eu vou dizer, não, vou morrer logo agora, porque não sei como é que está amanhã, vai ter pior, não sei nem. Não, Deus está comigo hoje me sustentando. E amanhã Ele também me sustentará. Ele trará a estabilidade que eu preciso. Exemplos bíblicos de pessoas que não confiaram em Deus. E por isso, fracassaram. O fracasso de Israel ao temer os gigantes, em Números 13, 14. Quando os espias foram enviados à terra prometida, a incredulidade de 10 deles, temendo os gigantes, fez com que o povo de Israel se afastasse da promessa de Deus. Apenas Josué e Calebe confiaram no Senhor e entraram em Canaã. A falta de fé trouxe consequências dolorosas. Os irmãos conhecem o que trata esse texto? Os irmãos sabem a diferença do comportamento de Josué e Calebe? E vocês sabem o preço que foi pago por isso. Quantas vezes Deus nos apresenta caminhos maravilhosos, conquistas, transformações, e nós olhamos para as nossas próprias limitações e sentimos que não somos capazes. Você que está desempregado neste momento, quando receber aquela ligação dizendo assim, vem aqui, tem uma entrevista de emprego para você, eu preciso de uma pessoa que fale 450 idiomas e que tenha preparo físico para dar 37 mil voltas no estádio do Arruda, que é o maior que existe, é maravilhoso, vou parar de elogiar para não causar ciúme, isso é ruim. Pense assim, não é por acaso que me chamaram não, eu vou lá. Eu confio que Deus vai operar o milagre em minha vida e alguma coisa eu vou aprender. Vai que eu chego lá e alguém diz assim, ó, são todas essas exigências. E você não tem. Aí aparece só você. Aí ele diz, você está contratado. Mas o anúncio... Eu coloquei aquilo tudo lá porque eu vou pagar em euro e o salário é elevado. Se eu colocasse o salário sem exigência nenhuma, ia ter isso aqui uma fila grande que eu não ia atender. Então eu queria ver quem tinha coragem de caminhar comigo e ganhar aquele valor. Já pensaram nisso, gente? Eu vou começar a ler o jornal, né? De papel, porque é 2 milagres, eu não vejo mais jornal impresso. Irmãos, avance. Suelen, você está olhando com um ar risonho, parece até que você deseja um salário em euro. Ou você está dizendo que fala essa língua toda e tem o preparo físico e a vaga é para você? Entendi. É essa, gente, a nossa postura. Confiar que Deus está no controle. Ele abre as portas. Lembra que a gente já falou sobre portas abertas pelo Senhor e ninguém fecha? E a gente avançar. A desconfiança de Acais. Isaías 7. Em vez de confiar em Deus durante a ameaça de a ameaçar, em vez de confiar em Deus durante a ameaça de Israel e Síria,
Acais fez aliança com a Assíria, colocando sua segurança em forças humanas, o que resultou em sérios problemas a Judá. Irmão, você está com problema? Ore. Você recebeu uma solução? Dê graças a Deus. Estas duas atitudes são as segundas atitudes. Porque eu falei para você orar, eu estou pensando em você falando. Mas é o seu coração já a confiar em Deus e agradecer a Deus por todas as coisas na sua vida. Às vezes a gente sai agradecendo na rua inteira por alguma coisa que aconteceu e não vem à igreja orar e agradecer e pagar o seu voto. Às vezes a gente faz uma vaquinha, uma lista de transmissão, pedindo 1 centavo de cada pessoa, fazendo uma conta, porque 1 centavo não tem barreira de valor, vai chegar 1 centavo, mas não ora pedindo ao Senhor ajuda. Quantas e quantas alianças, às vezes a gente faz na vida com o homem. E não acredita que Deus tem força e estabilidade para a nossa vida. Pedro, andando sobre as águas, em Mateus 28, 31. Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até ele. Mas, ao desviar o olhar e focar no vento e nas ondas, começou a afundar. Jesus o resgatou, mas o questionou pela falta de fé. Esse episódio revela como a dúvida pode enfraquecer nossa confiança e nos levar ao fracasso. Às vezes, eu já vi muito escrito, já vi palestras brilhantes tratando destes assuntos. A gente tem muito medo que a felicidade acabe. Tanto é que você, quando está no momento feliz, você é impulsionado a dizer: até quando vai ser assim? Está bom agora, mas não vai ser para sempre. Você já viveu esse sentimento? Você já viu alguém dizendo: puxa, a vida está tão bom, mas não vai ser sempre assim? Isso é num relacionamento: olha, a coisa está tão boa lá em casa, mas não é para sempre. A igreja está uma bênção, meu irmão. Eu vejo o povo animado, todo mundo feliz, trabalhando, mas não é para sempre. Quero ver até quando isso dura. Olha, no trabalho, nunca mais tive um problema daqueles, tudo funciona, nenhuma reclamação. Mas até quando? Isso não é para sempre. Percebe? Que tal você pensar: foi Deus que me deu este privilégio. Se tudo acontece assim, bom, é porque veio de Deus. E eu vou confiar mais ainda em Deus, porque todas estas coisas podem se manter e melhorar. Quem não age assim, pode ter dificuldade, mas peça a Deus que Ele lhe ajuda. Ele vai estender a mão, como estendeu para Pedro. Olha, esse senhor Pedro, esse cara balançou demais, ele puxou lá a espada, torou a orelha do soldado, que era o que ele sabia fazer, mas Jesus foi lá, pegou a orelhinha, colocou do ladinho dele, sem nenhuma cicatriz, tudo perfeito. Disse: Pedrinho, faz besteira não, fica quieto, já essa aqui eu vou consertar. Pedro cometeu vários erros, a gente tem registro de alguns. Tudo indica que quem tem tantos erros assim, não para, apenas não viram ele errando, certo? Mas eu quero destacar que ele tornou-se um homem que a sombra disparava gatilhos de fé e promovia a cura. Uma pessoa que errou, uma pessoa que fracassou na caminhada da fé em alguns momentos, depois se transforma em alguém que a própria cura vem por intermédio da sua sombra. É porque Deus faz isso com a gente, meus irmãos. É porque Ele é perfeito, porque Ele é força, porque Ele é estabilidade, porque Ele não desiste de nós. Vamos pensar no outro lado.
E ainda seguindo com as colunas do templo e as suas lições para a nossa vida. A libertação do Egito. Êxodo 14, 13 e 14. Deus abre o mar vermelho, demonstrando sua força ao libertar Israel da escravidão. Eu sempre gosto de lembrar que o milagre maior, segundo o que eu entendo, não foi abrir o mar, foi manter as águas de pé. Deus usou a sua força para abrir o mar, e depois a estabilidade segurando a água. Boaz e Joaquim. Força e estabilidade. E tudo se cumpriu do jeito que o Senhor prometeu. A vitória de Davi sobre Golias. Davi, ungido de Deus, vence o gigante Golias, mostrando que a verdadeira força vem do Senhor. Eu sempre lembro que quando Davi se candidatou lá na seleção para este desafio, no currículo ele colocou todas as feras que tinham sido vencidas e disse: o Deus que me deu todas essas vitórias vai acabar com esse filisteu. Percebem que o mérito, que a força e a estabilidade não estava nele, mas sim no Senhor? Livramento de 3 jovens na fornalha. Daniel 3:17. Deus protege Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e evidenciando assim sua força diante das adversidades. Quantas e quantas vezes nós vamos ver na Bíblia que nós éramos povo de Deus. O povo de Deus era a minoria, era o aparentemente mais fraco. Aí vocês vão ver que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Que por mais fraco que estejamos, se colocarmos a nossa esperança no Senhor, o que é necessário acontece. Mas por mais fortes que um de nós se prepare e tente ser, nunca terá força para tudo, nem estabilidade eterna em sua vida. O pacto de Abraão. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão, demonstrando sua estabilidade e fidelidade. Estamos aqui, somos filhos de Abraão pela fé. Lá com 100 anos o milagre acontece. Deus cumpriu o que prometeu. Ele estabelece todas as coisas. É Ele quem decide. A promessa de firmeza ao reino de Davi. Deus assegura estabilidade ao reino de Davi, revelando seu compromisso com a estabilidade. Isso é Salmo 89, 21, 22 e 28. A confirmação de que Deus cumpriu estas promessas aparece em vários momentos na Bíblia, onde Deus preserva a linhagem de Davi e garante o trono de Israel. A todo momento o Senhor fez isso. Resgate espiritual, estabilidade. Salmo 40, versos 2. Deus nos tira do poço de destruição e firma nossos passos, nos dando segurança e estabilidade. Amados irmãos, louvemos ao Senhor por cada desafio na nossa vida, por cada momento que nós precisamos de transformação, para vencermos a nós mesmos e sermos pessoas melhores, não importa em qual nível seja, se é servindo na igreja, se é no seu controle financeiro, se é como marido, se é como esposa, se é como filho, se é como pai, se é como mãe, porque eu tenho certeza que cada um de vocês se pediu ao Senhor, admitindo que não tinha força, Ele operou a mudança em sua vida, Ele fez vencer aquilo que você sozinho não era capaz. Irmãos, quantas e quantas pessoas estiveram nas drogas e graças à ajuda de Deus se libertaram?
Quantos e quantos casamentos desfeitos, graças à ajuda de Deus, puderam continuar? Quantas e quantas pessoas com dúvidas sobre decisões altamente complexas em suas vidas, com a ajuda de Deus, escolheram o melhor caminho. Deus é força e estabilidade para a nossa vida. Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. O meu Deus, o Deus em quem confio. Ele diz isso quando ele está lá ao lado do Altíssimo. Irmãos, quando nós vemos a expressão refúgio, neste sentido, refúgio, fortaleza, é uma cidade protegida dos inimigos, lugar onde ninguém pode te atacar. É essa a realidade do autor. A gente não tem uma linha que possa dizer quem foi, se foi Moisés ou Davi, mas seja quem for que escreveu esse salmo, a realidade que ele vivia era essa. O refúgio era uma cidade onde os amigos não poderiam, os inimigos não poderiam atingir. Eu assisti essa semana com minha esposa uma série onde o personagem fala sobre ilhas de tempo. Ele foi orientado e conseguiu criar ilhas de tempo para estar com a esposa, para estar com a filha, para trabalhar. Espiritualmente, a gente vai além de uma cidade onde o inimigo não entra. Espiritualmente, a gente cria uma ilha inatingível. Porque eu estou ao lado do Altíssimo, e onde eu estou, nada abala a minha fé. Porque a minha confiança é em Boaz e Joaquim, nas colunas do Senhor, ao meu lado, cuidando da minha vida. Não é na minha força limitada. Então eu sigo a minha caminhada numa ilha segura, confiando em Deus. Quando no texto nós encontramos descanso, a sombra, é o refúgio, é o alívio do calor intenso. Imagine naquele contexto você no deserto, o sol em cima, acabando com tudo. Aí você encontra a sombra. Que maravilha! Você está guardado, protegido, escondido e na sombra. Esta é a sombra espiritual que vem do Senhor. Nesta sombra, todas as dores, tristezas, todas as angústias, todas as incertezas, todas as coisas que podem nos incomodar, nos ferir, estas coisas não nos alcançam. Nós estamos protegidos e experimentando um extremo conforto. E o Altíssimo, Elion, soberano sobre toda a criação. Quando eu me sinto caminhando e seguro entre colunas, Boaz e Joaquim, eu estou do lado do Altíssimo, na presença dEle, eu estou protegido contra os inimigos, eu estou em paz, eu estou confortável, e nenhum decreto,
nenhuma ação vai mudar o que acontece em meu favor, porque esta é a vontade do soberano, do Altíssimo. Em quem a gente tem confiado? Quais são as colunas da nossa vida? Onde nós buscamos força e estabilidade? As colunas de Boaz e Joaquim no templo de Salomão não eram apenas componentes arquitetônicos, mas símbolos poderosos da força e estabilidade que Deus oferece. Hoje, somos desafiados a olhar para essas colunas como um lembrete, um forte lembrete de que em Deus encontramos tudo o que precisamos para viver com segurança, firmeza e confiança. Assim como as colunas sustentavam o templo de Salomão, nossa vida deve ser sustentada pela força Boaz, estabilidade Joaquim, que Deus oferece. Devemos confiar nele, não apenas em tempos de prosperidade, mas especialmente nos momentos de dificuldade e incerteza. Lendo novamente, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha força, o meu Deus em quem confio. Quando firmamos nossa vida em Deus, Ele nos dá força em nossas fraquezas e estabilidade em meio às incertezas do mundo. Que possamos confiar nele como nossa fonte eterna de força e estabilidade. Em nome de Jesus, amém.